gravando. Porque os fantasmas, né, saem das gravações, né? Aquelas vídeos bizarros lá, provavelmente pode ser que tenha um fantasma. Não, você falou, você acredita em fantasma? Eu pensei, meu Deus do céu, será que ela viu alguma coisa na câmera? Ai, meu coração tá assim, ó, até agora. Então vamos lá, né? Voltando, me recompondo. Vamos lá, os exercícios que eu vou corrigir hoje com vocês, né? São os exercícios dos 2 genotestes de dinâmica, né? De movimento, que já estão rolando lá no Google Sala de Aula. Então, um é sobre cinemática, conceitos básicos, e o outro sobre leis de Newton. Então, vou começar aqui fazendo uns exercícios de lei de Newton, que foram os que a galera ficou com mais dúvida, que não foi tão legal assim no genoteste. E daí a gente passa para os de cinemática. Combinados de sempre. Agora, como eu estou na janelinha aqui do exercício, não estou vendo vocês. Mas, vez ou outra, eu vou voltando. Para quem não tiver microfone, pode mandar no chat, que eu volto. E quem tiver, pode abrir o microfone, me interromper e fazer a pergunta, tá? A hora é agora. Mas não se preocupem, esse aqui é só dos 2 genotestes. Nesse mês agora de junho, a gente vai fazer um monte de exercício com a aplicação dos 2 conceitos para a gente praticar bem e ficar fera nisso aí. Aí, ó, tá vendo? Sempre tem um que aparece depois. O Igor falou que é o primeiro dia na sua aula. Sem problema, eu vou fazer passo a passo. Nós já vimos o conteúdo de termodinâmica, mas também as aulas estão gravadas. E cinemática, minha rede caiu. Pra mim, Ai, que bom, achei que era minha internet de novo. Voltei. nós estávamos preocupados. Vocês ouviram até qual parte? Eu não comecei ainda não. Vocês ouviram até qual parte eu falando? A Maria desde que começou a estar prestando atenção, já tá até De rindo. revisar, acho que alguma coisa assim. Você ia resolver as questões assim primeiro com as leis de Newton, porque a gente teve mais dificuldade no teste. Isso. Aí o Igor falou que é o primeiro dia da aula. Eu falei, não tem problema que eu vou fazer passo a passo. Que a gente só viu os conceitos iniciais de leis de Newton e de cinemática, que eu tô vendo, a gente está estudando os 2 simultâneos, porque os conceitos são interdependentes, tá? Então, nós vamos fazer exercícios também, depois exercícios só de aplicação, vai ter uma aula só de aplicação, só de gráfico. Então, essa correção é só para a gente se situar, tá? E se cair, olha só, eu vou deixar meu grupo aberto aqui, que se cair e eu estiver falando sozinha, vocês me avisem, por favor, tá? Não deixa eu falando sozinha, não. Então tá, eu tô de olho aqui no grupo da Gênio Online. Se cair, vocês mandam. Professora, se caiu. Vamos lá. Enem 2018. Com um dedo, um garoto pressiona contra a parede 2 moedas, uma de 10 centavos e uma de R$1, uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos e contra a parede está a de R$1. O peso da moeda de 10 centavos é de 0,05 newtons e o da de R$1 é de 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$1? Olha só. Primeira coisa, dica de resolução de exercício de física. Desenhem. Mesmo se vocês desenharem tão bem quanto eu. Desenhem para ficar mais fácil de visualizar. Então, minha parede está um pouquinho torta. E aqui eu tenho a moeda de R$1 encostada na parede. A moeda de 10 centavos encostada na de R$1. E eu tenho um dedo aqui, agora que são elas. Um dedo com uma unha pintada de preto.
Olha, meu dedo até que ficou muito ruim. Tem um dedo aqui apoiando as moedas. O problema, né, lá no enunciado, deu uma dica muito importante. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Isso quer dizer o quê? Não é o dedo que está segurando as moedas, é a força de atrito. Então, olha só, nós vamos considerar as moedas como se fosse uma coisa só, beleza? Aqui, ó, uma coisa só, um bloco só, tá? A força de atrito, aliás, a força-peso desse bloco todo aqui, do conjunto das moedas, ela aponta sempre para baixo. Nós falamos lá na aplicação. Então, a força-peso aponta para baixo. E nós falamos na aplicação também que a força de atrito, ela se opõe ao movimento. A direção e sentido dela é sempre oposta ao movimento. O movimento natural do bloco de moedas é descer, não tem nada apoiado nas moedas, então, na parte de baixo, né? Então, a tendência delas é caírem. Se a tendência é escorregar e cair, a força de atrito está apontando para cima. Tá? E se ele disse que ela é suficiente para impedir que elas caiam, então, pelo menos, a força de atrito tem que ser equivalente à força-peso. Elas têm que ser de igual dimensão, de igual módulo. Porque se ela for maior, aí a moeda não vai cair mesmo, e se ela for menor, a moeda vai escorregar. Tá? Então, ela tem que, pelo menos, ter o mesmo valor do peso. Então, olha só, força de atrito é igual. Se ela tem que ser o mesmo valor do peso, nós vamos somar, né? 0,05 mais 0,09, que dá 0,14 newtons. Essa é a força de atrito, beleza? As alternativas que estavam lá, se eu não estou enganado, eram menores do que 0,14. Esqueci de colocar as alternativas aqui, me perdoe. Mas a dica, né, a grande sacada desse problema é exatamente a informação que ele fala, que é a força de atrito que é suficiente para impedir que elas caiam. Então, não é o dedo da pessoa, é a força de atrito que está apoiando. Até porque, se a gente pensar aqui no diagrama de forças, olha só, o dedo está fazendo uma força nessa direção. No sentido contrário, nós temos a força normal. Né? Então, as duas aqui não interessam no problema, porque elas provavelmente elas também são de mesma intensidade. Mas sim a força-peso, que é o que vai provocar o movimento para baixo, e a força de atrito, que vai garantir que elas não caiam. Agora eu vou voltar aqui para a janelinha de vocês e vou ver se vocês têm dúvidas. Como as respostas lá eram menor que 0,14, como você disse aí? Eu vou dar uma olhada. Na verdade, eu nem sei como que eu posso perguntar isso. Se a força de atrito for menor que 0,14, as moedas vão ficar presas ou vão cair? Não, se a força de atrito Vão for cair, né? menor do que 0,14, aliás, se a força de atrito for menor que 0,14, então as moedas vão cair, porque ele não falou nada da força que o dedo está fazendo. Ele está só como se tivesse só encostado. Não está fazendo um esforço significativo para o problema. Né? Não está sendo o dedo da pessoa que está travando a moeda lá. O que está travando a moeda é a força de atrito. Tá? O dedo só está garantindo que a de 10 centavos esteja apoiada na de R$1. Mas quem está segurando o conjunto é a força de atrito. Se ela fosse menor, aí, né, a pessoa, né, vamos dizer que sou eu que estou apoiando essas moedas lá, eu teria que fazer uma força com o meu dedo para garantir que elas não escorregassem. Entendeu? Porque se eu só deixar encostadinho, provavelmente elas iam descendo. Seria uma superfície mais lisa, digamos assim, e ela ia escorregando. Te respondi? Uhum. Mais alguém tem dúvidas nesta questão? Não? Ela foi Tudo certo. tudo certo, né? Então tá, vou passar para a pergunta número 2 também, que foi bem
polêmica no Genioteste. Só que ela é uma pergunta mais de interpretação. Ela é conceitual. Opa, minhas alternativas ficaram para trás. Aqui, Enem Digital 2020. No Autódromo de Interlagos, um carro de Fórmula 1 realiza a curva S do Senna numa trajetória curvilínea. Enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro indica velocidade constante. Quais são a direção e o sentido da aceleração do carro? Olha só, você falou que a curva é em S lá do Senna, então é uma curva assim e assim, né? Se é S do Senna, é uma coisa parecida com essa. Aí o carrinho do cara tá aqui, ó. Fazendo a curva aqui, ó. Beleza? Independente, como a trajetória toda é curvilínea, independe do ponto que eu estiver analisando, tá? A direção e o sentido da aceleração do carro vai ter a mesma ideia. Ele está fazendo um movimento circular uniforme, né? E o problema até te dá uma dica, que o velocímetro do carro indica velocidade constante. Essa velocidade constante, lembra lá da velocidade tangencial? É a velocidade que está sempre na tangente, beleza? Ela aponta sempre em linha reta, né? Ela não muda a direção dela. O que faz essa seta da velocidade mudar, se ela vai ser nessa direção, nessa daqui, ao longo da curva, é a aceleração desse carro. Só que se ele está fazendo uma curva, que aceleração que é essa? Aceleração centrípeta. Ele está fazendo uma curva, beleza? Aceleração centrípeta aponta sempre para onde? Para Centro. Então, olha só. Aceleração nula. A gente já elimina esse daqui. Vocês acham que é uma aceleração radial ou tangencial? Os Gasparzinhos. Tangencial? Vocês acham que ela é tangencial? Olha, Eu pelo menos coloquei. Eu vou na de radial, porque foi a que eu coloquei no simuladão, porém eu não sei, eu só chutei mesmo. Desculpa, inclusive. Eu também só chutei. Eu adoro que vocês pedem desculpa. Mas essa é a maior Mas é verdade, prof. Acho que eu vou na radial apontado para dentro da curva. O que vocês entendem por ser uma coisa radial? Esse nome radial. Eu ia pedir isso agora. O que é círculo redondo? Sei lá, alguma coisa redonda. Tem a ver com uma coisa redonda, né? Nossa, eu lembro do osso. É a única coisa que eu lembro. Do osso? O que você tem a ver? Tem um osso, não tem, gente, que chama radial? Alguma coisa assim? Rádio? Você fez uma pergunta muito difícil. É rádio, que é esse aqui, ó? Tá doido, Ana. Ó, viu? A Maria rádio? sabe, Maria Odete já é a nossa resposta. Daí não é radial, é rádio. E tu faz assim com o braço, ó. É esse osso aqui, ó. O dedão é a antena, ó. Isso aqui é o rádio, ó. Vocês fazem umas perguntas muito difíceis, gente. Sei lá se é o... É que sabe por que eu penso que é alguma coisa redondo? Porque tem o desfoque radial das fotos, que ele desfoca tudo ao redor e só fica um círculo no meio onde é focado. Radial, Por isso. olha só. Eu falei aqui que a velocidade é tangencial. Ela tangencia, ela fica na beirada, beleza? Quando a gente fala assim, fulano saiu pela tangente quando eu fiz uma pergunta. Quer dizer que a pessoa ficou ali na beiradinha e não respondeu direito, meio que escapou rápido.
Então, tangente quer dizer que está na margem, na beirada. Radial é inerente ao raio, beleza? Então, se é uma aceleração centrípeta e ela aponta para o centro, então ela é em que direção? Na direção radial, na direção do raio da curva, né? E aí a gente descarta para fora, né? Então ela aponta para dentro da curva, ela aponta para o centro. Então, opção B, radial apontada para dentro da curva. A aceleração centrípeta vai ser sempre apontada para o centro da circunferência, para dentro da curva. Então, olha só, nessa curva aqui, ó, a aceleração é nessa direção e sentido. Por quê? Porque o centro da curva está nessa direção. Se a gente completasse a circunferência aqui, ela ia estar nessa direção. Se eu completar a circunferência aqui, ó, ela está nessa direção aqui, em relação ao carro. Beleza? Então, a aceleração centrípeta vai ser sempre radial e sempre aponta para dentro da curva. Tangencial é a velocidade, tá? A velocidade média. Beleza? Tanto que ela é dada em metros por segundo também. Tem nada a ver com as unidades lá de movimento circular lá do momento angular, de movimento aceleração angular, velocidade angular, que é dada em radianos. Ela é em metros por segundo, porque ela tem essa aceleração, lembra lá da Olimpíada, lá do cara da Olimpíada que eu mostrei para vocês. Essa velocidade, ela quer sempre ir em linha reta, mas a aceleração centrípeta em conjunto, né, provocando a força centrípeta que prende o carro aí na curva, né, não faz ele escapar para um lado nem para o outro, e mantém ele na trajetória, mantém ele preso, beleza? Porque ela aponta para o centro e a velocidade quer ir para fora. Em movimento retilíneo, essa velocidade aqui é constante. Ele é movimento retilíneo uniforme. Agora eu volto aqui. Deixa eu fechar um bocado de janela aqui, porque já cai de novo a internet. Gente, desenhar, gente. Física é desenho. Arte abstrata, tá? Desenho já não é meu forte, não. O Sou meu péssima. também não. Não, para vocês desenho é bonitinho. Aquele Comparado ao descendente meu. do Pablo Picasso. No Eu mínimo. amei aquele dedo que você fez, Yara. Ficou lindo. Foi uma coisa de momento, gente. Não me pede pra fazer uma Não, é questão de sempre novo que não assim. sai, É não. todo dia, é toda vez. Tu sabe desenhar muito bem. É hora. Desenho ele de novo aí. Ficou mais bonito. Gente, mas nem se eu quisesse, que ele foi uma casualidade. Mas todo mundo, o Igor que chegou depois, conseguiu... Ah, eu acho que ele viu aqui, respondeu, né? Tangencial. Como é constante, deve ser tangencial. Ah, tá. Mas quem aí chutou tangencial, entendeu a diferença entre radial e tangencial? Igor tá conseguindo acompanhar? Prof, explica a diferença de novo entre radial e tangencial, por favor. Eu vou fazer aqui na parte de baixo. Tá. Tangencial. Peraí que meu... Ah, eu tô com a caneta ao contrário, né? Tangencial, ele tá sempre na bordinha. Ele só tem um pontinho aqui que encosta. Ó. A velocidade, por exemplo. Velocidade tangencial, ela sempre vem aqui, só encosta em um... Dá um zoom aqui, só encosta em um ponto, tá? A velocidade tangencial é sempre assim, só ponto a ponto, tá? Então, ela tangencia, ela vem aqui pela beirada. Radial é ao longo do raio. Então, ela é radial, beleza? O raio da circunferência, Radial é o quê? Pronto. o radial, quer dizer que é uma coisa ao longo do raio da circunferência. Então, vou fazer uma bolinha aqui, ó. Então, minha circunferência tem um centro e a medida que vai do centro até a bordinha é o raio. Então, tudo que
que é toda característica, né, ou grandeza, que depende desse raio, né, que vai ao longo do raio, é uma coisa radial. Radial ao longo do raio. Tangencial na beiradinha. Lembra da tangente lá de geometria? O gráfico da tangente é assim também, é uma linha, né, uma reta que corta a curva lá dos senos ou dos cossenos, bem em um ponto só, ela só encosta num pedacinho, é a tangente. Eu esqueci de perguntar na outra questão, quem quiser printar, pode printar, mas eu também vou disponibilizar no Google Sala de Aula, tá? Então, todas as resoluções eu vou jogar lá depois, na parte de materiais. Aí quem não tá no Google Sala de Aula, aí eu mando o linkzinho da nossa turma aqui depois. Aqui ele vai servir por enquanto ainda para as nossas aulas, nosso arquivo. Tranquilidade? Sim. Sim, agora foi, agora clareou. Então, beleza. Então, lá vamos nós. Questão 3, que eu separei aqui, ela foi também um pouco dolorosa no coração da professora. Mas ela é da Universidade Estadual do Amazonas, 2009. Uma máquina de lavar roupa está funcionando na etapa de centrifugação. Instantes após o início dessa etapa, uma pequena peça de roupa encostada na parede lateral do tambor da máquina gira sem escorregar, com velocidade angular ômega e aceleração centrípeta, esqueci de um espaço, né? Centrípeta de 400 metros por segundo ao quadrado. Quando o tambor atinge a velocidade máxima de rotação, a peça de roupa tem velocidade angular duplicada e a aceleração centrípeta passa a ter módulo em metros por segundo ao quadrado igual a. Então, vamos olhar aqui a máquina de lavar. Estou olhando aqui de cima, minha máquina de lavar. Aí aqui no meio tem aquele eixo assim no meio, né, para girar a água. Vou até colorir ele aqui. E aqui é o tambor da máquina. E aqui está embolada aqui minha peça de roupa. Bem aqui, ó. Toda embolada, coitada. Beleza? Então, ele falou que ela está encostada, não está escorregando, ou seja, está grudada nesse ponto aqui. E ela tem uma velocidade angular ômega. E uma aceleração centrípeta de 400 metros por segundo ao quadrado. Aí, olha só, nós vamos dar uma olhada na fórmula da aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. É uma das muitas fórmulas da gente calcular, a aceleração centrípeta. Ok. Então, olha só, eu sei que ela vale 400, então vou colocar aqui, ó. 400 é igual a v ao quadrado dividido pelo r. Tá, Yara, encalhei, porque eu não sei nem o raio, nem a velocidade tangencial. E agora? Agora nós vamos fazer uma observação. Vou colocar aqui o nome das constantes aqui. Das constantes não, das incógnitas. Velocidade. R é o raio. A velocidade angular já está aqui, né? Falando que ela é ômega. Então, olha só. Eu tenho uma outra informação aqui para vocês
relacionando essa velocidade que a gente desconhece. A velocidade, ela é a velocidade angular vezes o raio. Essa velocidade tangencial aqui, vou colocar aqui T de tangencial, tá? Tangencial. Ela é a velocidade angular, vou colocar aqui, velocidade angular vezes o raio. O que a gente consegue observar aqui nessa equação? O raio ele é constante, ele não vai aumentar nem diminuir. Quem vai mudar são as velocidades tangencial e angular. E elas são diretamente proporcionais. Então, se eu aumentar, o raio não muda nunca. Então, quer dizer que se eu aumentar a velocidade tangencial, a velocidade angular também vai mudar, já que o raio é o mesmo. Se eu diminuir a velocidade tangencial, nossa, se eu diminuir a velocidade tangencial, a velocidade angular também vai diminuir, visto que o raio não muda, tá? Então, aonde você quer chegar, Yara? Eu quero chegar ao seguinte, ele falou que a velocidade angular duplicou. Então, se a velocidade angular duplicou, a velocidade tangencial também duplicou, porque eles são diretamente proporcionais. Tudo que acontece em uma velocidade acontece na outra, tá? Então, olha só. Vou puxar um pouquinho para cima aqui. Essa aqui é a minha condição inicial. Depois que acontecer a mudança na velocidade angular, eu vou ter uma aceleração centrípeta, que eu vou chamar de aceleração centrípeta 1 aqui, vou chamar de aceleração centrípeta 2. É igual. Se aqui é o dobro, aqui também é. Então, é 2 vezes a velocidade tangencial, na fórmula aqui ela vai ao quadrado, dividido pelo raio. Aceleração centrípeta 2 é igual 2 ao quadrado, 4, v ao quadrado, v ao quadrado, dividido pelo r. Pulo do gato, pulo do gato. Eu sei o valor disso aqui, ó. Olha só. Ele vale 400. V ao quadrado dividido por R vale 400. Olha aqui, ó, V ao quadrado dividido por R. Então, eu vou substituir. Aceleração centrípeta 2 é igual a 4 vezes 400. 4 vezes 400, 1.600 metros por segundo ao quadrado. Por que não divide pelo raio ali? Aonde? Não entendi. Aí no. Não, é de baixo. Aceleração centrípeta 2. Por que não divide pelo raio? Porque eu peguei o conjunto todo, olha só. O V ao quadrado dividido pelo R vale 400. E aqui, como é uma multiplicação, né, são multiplicações e divisões, eu posso reorganizar da maneira mais conveniente, porque a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, se eu pegar esse bloquinho aqui, ó, esse bloco aqui, eu sei quem é, que é 400, olha aqui. Eu falei que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. E a aceleração centrípeta 1 vale 400? Então, 400 é igual a v ao quadrado sobre r. Olha ele aqui, ó, v ao quadrado sobre r. Eu só troquei as letras que eu desconheço pelo valor que eu tenho certeza. Eu sei a relação entre eles, ela é uma relação verdadeira. Então, eu peguei o v ao quadrado dividido pelo r e substituí por 400. 4 vezes 400, Ô, 1.600. professora, uma dúvida aqui que a Jennifer e eu também tá tendo. Por que a aceleração centrípeta 2, por que tem 2 ali, olha? O 2 na frente do V? O 2 na frente Isso. do v é porque... Também boiei. Ah, tá. O 2 na frente do v é porque o problema falou que a velocidade angular
é duplicada. Então, quer dizer que o ômega vezes 2. E aqui, ó, na fórmula em que eu tenho a velocidade... Deixa eu apagar aqui para escrever de novo a fórmula para vocês. A fórmula que relaciona a velocidade tangencial com a velocidade angular é essa daqui. Velocidade é igual a ômega R. O ômega, o R é constante, o raio nunca vai mudar, né, da circunferência. Então, toda vez que mudar a velocidade angular, a velocidade linear também muda. Aqui, e vai ser da mesma proporção. Então, se aumentar 3 vezes, aqui vai aumentar 3 vezes. Se aqui diminuir 4 vezes, aqui também diminui 4 vezes, porque o raio não muda, o raio é constante. Então, aqui falou que a velocidade angular duplicou, ou seja, ela foi multiplicada por 2. Se aqui é multiplicado por 2, é 2 ômega, e eu tenho a relação diretamente proporcional, então vai ser 2 velocidade. Tá aqui, ó, o valor da minha velocidade na aceleração centrípeta 2, ou seja, depois que mudou até o máximo de velocidade, que ele falou aqui, ó, atinge velocidade máxima, e a peça de roupa está lá girando enlouquecida, a velocidade final dele, a velocidade tangencial, vai ser 2 vezes maior do que era no início. Por quê? Porque a velocidade angular também aumentou na ordem de 2 vezes. Então, eu coloquei aqui 2 vezes, né, que o valor dela é 2 vezes V, elevado ao quadrado da fórmula, dividido pelo R. Eu não posso esquecer que esse 2 aqui faz parte da velocidade, eu não posso deixar ele de fora. Então, tem que elevar o 2 e o V ao quadrado. Respondi sua pergunta? Respondeu sim, obrigada. Por nada. Se tiver acabado, você pode tirar o zoom para tirar um print? Caso tenha acabado já essa questão. Tá, deixa eu só ver aqui a Jennifer. O 2 multiplicando o V ao quadrado. Você entendeu, Jennifer, por que não é 200? Ah, foi a pergunta que a Babi fez, né? Ah, então, beleza. Mas ficou claro? Ok. Então, vou só tirar o zoom aqui, por nada. Pra sair no print. Ô, prof, eu não tô tirando print de nada não, mas vai estar a resolução toda vai estar lá no Classroom? Aham. Ah, tá bom. Eu vou colocar Um belo sorriso. essa resolução, eu coloco lá. Desse mesmo jeitinho que tá aí, sem tirar nem pôr. Tranquilo? Podemos passar para o exercício 4? Pode. Então tá. Então vamos fazer mais exercício. Praticar. Praticar para ficar top. Topperson. O exercício 4 já é sobre cinemática. Vou dar um zoom aqui para a gente ler. Daí eu tiro. Também do Enem, olha só. Rua da Passagem. Os automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça. Menos peso do pé no pedal. O trecho da música de Leline e Arnaldo Antunes, de 1999, ilustra a preocupação com os trânsitos nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Então, aqui ele só contou uma história. Considere 2 automóveis, A e B, respectivamente, conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha. Ambos se encontram lado a lado no instante t igual a 0, quando avistam um semáforo amarelo, que indica atenção, parada obrigatória se tornar vermelho. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico
que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. Velocidade em função do tempo. As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos. No 1, entre os instantes 10 e 20, e no 2, entre 30 e 40 segundos. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente em metros por segundo ao quadrado, nos intervalos 1 e 2, respectivamente? Então, olha só. Grifei as coisas mais importantes desse problema, tá? Ele contou uma história lá em cima para dar um contexto, falou que tem 2 automóveis, falou que é um motorista imprudente e um consciente. Olha só, o problema me pergunta no final uma informação sobre o motorista imprudente. O imprudente é o motorista A, olha só, respectivamente. Quer dizer o quê? A e B são exatamente imprudente e consciente, nessa ordem, beleza? O respectivamente está sinalizando que a ordem já está certinha, não precisa mudar. Ele fala que a velocidade, o gráfico é uma velocidade em função do tempo. Velocidade, tomem cuidado com as unidades dos gráficos, beleza? Para vocês não caírem do cavalo, achando que ele está te falando uma informação, na verdade é outra. Cuidado, na hora da prova lá a gente fica, né, com muita questão, fica ansioso, dá uma respirada e confere as unidades. Ele falou instante t igual a 0, eu esqueci aqui para trás. Aí ele pergunta o módulo, lembrando, velocidade, aceleração e deslocamento são grandezas vetoriais, ou seja, nos interessa o módulo, ou seja, o tamanho, a direção e o sentido. Quando tem um problema de física que fala assim, de acordo com o gráfico, qual que é o módulo? Pode ser, então, que você encontre um resultado negativo, né, que indica que está indo ou no sentido contrário, ou está desacelerando, ou a velocidade está no movimento retardado. Então, tomem cuidado. Quando ele fala que é o módulo, ele só quer saber o tamanho, né, o valor, o número, beleza? O sinal, na hora que você fizer a conta lá, você, nossa, deu negativo, tá tudo errado. Mas tá negativo ou tá positivo, porque são grandezas vetoriais. E isso está indicando direção e sentido. O módulo indica tamanho. Estou reforçando isso porque vai acontecer exatamente isso nessa questão, tá? Então, vamos à solução. Ele quer saber taxa de variação da velocidade. Nossa, Yara, não sei o que é taxa de variação da velocidade. Aí ele já me falou aqui, ó, em metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado é a aceleração. Lembrem-se lá da definição de aceleração. Ela é a grandeza que modifica a velocidade conforme o tempo passa. Então, se você não lembrar da definição, lembra da unidade. Ele já te deu a dica aqui do que é. Metros por segundo ao quadrado, aceleração. Então, vamos lá. Observar um instante que vai entre 10 e 20 segundos. Entre 10 e 20 segundos, é só esse aqui que me interessa, né? No carro A, que é o imprudente. E entre 30 e 40. Entre 30 e 40. Vamos lá. O tempo inicial, 0 segundos. Velocidade final. Vou considerar aqui esse primeiro trecho, tá? Trecho 1. E aqui é o trecho 2. Velocidade final, olha só, ele começa daqui e vem até aqui. Velocidade final, 30 é igual. Velocidade inicial, 10, mais a aceleração que eu não sei, vezes a variação do tempo. Qual que foi a variação do tempo nesse trecho aqui? Ó? Ele foi de 10 até 20 segundos. Então, delta
t no trecho 1. Ó, não é isso aqui não. É igual a 20 menos 10, né? Tempo final menos inicial. Então, variação do tempo no trecho 1, 10 segundos. Aqui, lembrando que como é um movimento acelerado, eu estou usando a equação horária da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Por que eu escolhi? Eles não falam, o problema não me falou qual que é a distância percorrida, então já corta aquela função horária da distância e corta a equação de Torricelli. Sobra só a função horária da velocidade, tá? Porque a velocidade e o tempo eu tenho no gráfico. Então vamos lá. Esse aqui é o instante 1. O 10 está sozinho, passa para cá, subtraindo, né? 30 menos 10 é igual a aceleração vezes 10. 30 menos 10, 20. Aceleração vezes 10. Eu vou deixar bem passo a passo aqui para vocês não boiarem depois no que a gente fez. O 10 está multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 10 é igual a aceleração. Então, 20 dividido por 10, 2, né? Tranquilinho. 2 metros por segundo ao quadrado. No trecho 1. Aceleração no trecho 1. Dúvidas até aqui? De Não. boa. Boa, né? Agora no trecho 2. Olha só. A velocidade final no trecho 2. A velocidade final é 0. Olha só. O meu gráfico ele termina exatamente em cima do eixo do tempo. Então, quer dizer que a velocidade é 0. Ele encosta nesse daqui, mas não tem nenhuma correspondente na vertical aqui, na velocidade. Então, ela é 0. Velocidade final é 0, igual. Velocidade inicial, ele começou com quanto? 30, mais aceleração vezes variação do tempo. Ele vai de 30 até 40 segundos, 10 segundos também de variação. O 30 está sozinho, jogo para o outro lado da igualdade com sinal trocado. Menos 30 é igual a aceleração vezes 10. 10 está multiplicando, passa dividindo. Menos 30 sobre 10 é igual a aceleração. A aceleração é igual a menos 30 dividido por 10, menos 3 metros por segundo ao quadrado. Olha o que eu falei, apareceu um negativo. Aí eu vou lá, toda animada, procurar 2 e menos 3. Cadê? Não tem 2 e menos 3. Só tem 2 e 3, 2 e 1, 10 e 30. Pronto, e agora, Yara? Lembrando, ele pediu o módulo, ou seja, qual que é o tamanho da aceleração. Uma aceleração tem tamanho 2 e a outra aceleração tem tamanho 3. O menos indica que ele está freando, até que a gente consegue observar no gráfico. Ele tem uma velocidade aqui e termina com velocidade 0, ou seja, ele parou o carro. Beleza? Esse menos aqui está indicando que é uma desaceleração, que é um movimento que está freando, tá? Um movimento está diminuindo a velocidade. Beleza? Então, o módulo, o tamanho da velocidade da aceleração, aliás, é 3. E aqui é 2. Então, a alternativa D. Tira o zoom de novo, por favor. Tiro. Dê um sorrisão, viu? Linda. Dúvidas? Obrigada. De nada. Dúvidas, gente? Deixa eu ver aqui que eu tô perguntando, mas não vi se vocês... A Maria tá com a cara assim de desespero. Não, tá tranquilo. Difícil. Babi achou difícil? Achou fácil? Não, assim, quando a senhora fez a conta e tudo, eu compreendi, mas assim, na hora é meio difícil interpretar, né? Fazer as contas tudo certinho. É complicado, né? O Enem, ele sempre tem nas perguntas, pelo menos tinha, né, nos últimos anos, aí vinha com essa característica, assim, de contar uma história e tal, e do nada faz uma pergunta, né,
Você tá indo para um lugar e do nada ele tá fazendo uma pergunta nada a ver com o que você já estava imaginando. Mas aí grifem, tá? Outra dica, além de desenhar. Grifar as palavras principais. Então, respectivamente, módulo, tudo isso é taxa de variação da velocidade, são informações muito importantes na física. Então, grifem, beleza? Até para, se você não conseguir resolver a pergunta, se agarrou, você deixa lá grifadinho e segue seu baile. Na hora que você voltar, você não precisa ler aquele textão de novo, você já tem as palavras principais e você só consegue, lembrei do que esse problema está perguntando. Você não precisa ler de novo a poesia, a música inteira. Você lê só, é o negócio do carro lá, aí você lembra, tem que ler, procurar o módulo da velocidade, o gráfico está aqui, a unidade. Pode falar. Não, prof. Aí tu imagina nós, principalmente eu, Babi, Luana, que a gente mais conversa ali, a gente gosta de ficar sublinhando, que nem você disse, e fazendo as anotações. Aí pensa, esse simuladão era digital. Aí como é que a gente ia sublinhar? Como é que a gente, É sabe? verdade. Isso deu uma agonia, e eu acho que foi o que atrapalhou principalmente a gente nas questões. Porque, nossa, dava uma agonia não poder ficar sublinhando, velho. Poder marcar, né? Mas aí vocês tentem fazer o exercício aí, até porque tem o Enem digital, eu não fiz, né, o Enem esse ano para ver como que seria a prova digital, mas, né, vão fazendo aí marcação na cabeça, buscando as palavras-chave aí para vocês se situarem, tá? No papel é bem mais fácil, né, o Enem impresso, nas provas impressas, que a gente consegue marcar as informações principais para a gente não ficar viajando depois. Aí eu também não sou muito do tipo de fazer o Enem digital, não, né? Mas. Nossa, Deus me livre fazer Enem digital, velho. Uso o negócio lá papel. Né, eu também sou adepta do papel. Mas tá aí a tendência, né, gente? Tendência aí é deixar tudo mais automático. Ó, eu minimizei o trem errado. O Igor que tá chegando agora, tá conseguindo acompanhar, ele tá aqui ainda, que eu não sei que eu fechei o Tô Zoom. sim, professor, eu tô conseguindo acompanhar certinho. Beleza, qualquer coisa, e não só você, quem tiver chegado depois aí, que eu não consigo ver todos os nomes, mas quem tiver estreando aí na aula também, podem fazer pergunta, tá, gente? Não precisa ter vergonha, não. Então, nossa, meu Deus. A 5 é a mais trabalhosa. Eu vou A deixar gente faz aqui. no começo da próxima aula. Eu ia perguntar se a gente ia fazer mais alguma questão hoje. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só comentar essas 5 e vou para vocês, para quem não fez o genoteste, que chegou depois, ou quem nem olhou para o genoteste, vou ler, nós vamos comentar o que tem que ser feito. Vou deixar aí a proposta para vocês tentarem fazer essa questão de novo. Aí quem quiser tirar o print aí, já tira. De toda forma, eu vou jogar lá, só que aí eu vou colocar sem a resposta. Lá no sala de aula. Tentem fazer para a gente começar a próxima aula comentando sobre ela, pode ser? Que aí eu dou os caminhos para vocês e vocês tentam fazer. Tá bom. Juro que não vai ser por chute. Agora eu vou tentar fazer, tá? Por favor, gente, sem chute. Eu vou tentar desenhar a questão. Vou tentar. Ah, tá. Não, mas tentem, tá, gente? Por favor. Eu vou, inclusive, desenhar porque o desenho não veio, tá? Então, você foi contratado para sincronizar Enem 2020, só que esse aqui não é o digital, é a prova valendo mesmo, a prova escrita, a prova valendo como se a digital não fosse, né? A prova impressa. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pela letra O, A, B e C, conforme a figura que não veio. Então, vou colocar aqui. A figura lá era assim, um traçado. Aí aqui era O, A, B e C. Era assim a figura, uma reta com tracinhos. Os semáforos são separados por uma distância de 500 metros. 500 metros.
Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, velocidade inicial igual a 0, está parado, tipicamente parte com aceleração constante. A aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Tava com essa notação lá na prova, tá, gente? Essa notação aqui, ó. Vou fazer uma observação. 1 metro vezes segundo elevado a menos 2 é a mesmíssima coisa que 1 metro dividido por segundo ao quadrado. Menos da potência que indica que ela está no lugar errado, que ela está em cima e deveria estar embaixo, tá? Até atingir a velocidade de 72 km por hora. Velocidade final igual a 72 km por hora. Aqui, ó. H menos 1, eu vou colocar 1 quilômetro aqui, né? Quilômetro vezes H menos 1, quer dizer que é quilômetro dividido por H, tá? E a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem a cor para verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir, respectivamente? Primeira coisa, ajustar a velocidade aqui para metros por segundo. 1. Converter a unidade. Converter quilômetro por hora. Segunda coisa, vocês têm que saber quanto tempo que ele demora, beleza? Para atingir essa velocidade, porque ele falou que ele vai acelerar, acelerar, acelerar até 72 km por hora. A partir disso, o movimento é retilíneo uniforme, tá? Então, descobrir o tempo que ele demora. 2. Descobrir o ΔT do tempo. Beleza? Depois que você sabe o tempo, você vai descobrir quanto que ele anda nesse tempo, tá? Se ele vai andar 500 metros, 200 metros, 100 metros. Então, você vai descobrir o ΔS, beleza? Quanto que ele anda até chegar na velocidade de 72 km por hora, ou seja, quanto depois que passar lá os 10, 15, 20, 30 segundos, um minuto, vocês vão calcular. E a partir dessa informação, você vai conseguir, depois que você descobrir o tanto que ele anda e o tempo que demora, você consegue, como as distâncias são as mesmas, né? Daqui até aqui é 500, daqui também, aqui era um C, né? 500, 500, 500, e o movimento é retilíneo uniforme, né? Ele vai andar proporcionalmente aí nos 3 trechos, tá? Essa é a dica, vocês vão fazer esse passo a passo aí. Ok? Ok. Então, vou deixar aí para vocês tirarem print e me despedir de vocês. Se realmente nós não tivermos aula na sexta-feira, se vocês forem cabular a aula na sexta-feira. Da onde Emendar o cabular feriado. a aula? Emendar o feriado. Pego vocês Ah, não. de Mas nem vai ter, pô. Então, E eu nem vou viajar também. pois é. A gente pode aglomerar aqui, né? Deixa eu parar a gravação aqui.